Oi, gente rica, mais uma semana do estudo bíblico e eu vou falar sobre a carta aos Romanos. Uau, que livro! Será que Pedro foi fundador da Igreja de Roma? Você conhece alguém que mudou a mente por causa da leitura da carta aos Romanos? Será que Paulo condenou a lei por causa da graça? O que Paulo fala de adoção? Bom, essas perguntas eu vou te responder nesse maior tratado teológico do estudo que eu fiz, porque Paulo escreve para fazer defesa da fé. É assim um manifesto cristão, o maior livro escrito na história da humanidade. Você sabia que Santo Agostinho se converteu ao catolicismo quando ele leu Romanos 13 e os olhos assim da alma dele foram iluminados e o seu coração transformado pelas palavras ali escritas? Pois é. Você sabia que Martinho Lutero, que já era monge, tá, da ordem assim agostiniana, teve seus olhos abertos ao ler em Romanos que o justo viverá pela fé? E depois disso, ele criou assim um movimento que foi assim a Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, ele assim pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses para mostrar as verdades bíblicas que eram assim escondidas do povo, entendeu? Para as vendas de indulgências. Pois é. Você sabia que na Inglaterra, em 1739, um homem chamado assim, John Wesley estava assim, numa reunião de oração, né, quando leu o prefácio da carta aos Romanos. E Deus tocou em seu coração de tal maneira que o Espírito Santo desceu com poder. E depois disso, a Inglaterra viveu reavivamento fenomenal. Você também sabia que ele, John Wesley, foi o fundador da Igreja Metodista? Eu sou cria da Igreja Metodista Central de Búzios, onde tive assim uma grande transformação na minha vida. Depois do meu primeiro encontro com Jesus, em 2008, e nunca mais eu tirei a mão do arado, e nunca mais olhei para trás. Eu tenho assim muitos testemunhos para contar. Um deles, inclusive, eu fiz até um vídeo dizendo que eu ouvi a voz de Deus. E logo depois eu fui para Israel sozinha por providência do Senhor. Eu vou deixar aqui o link para você poder assistir depois e entender o que é a fé que Paulo fala aqui. Na minha vida eu aprendi o seguinte: quando Deus verdadeiramente fala com você, fica tranquilo, vai acontecer. Basta você fazer a sua parte, conforme Ele manda, porque nada e nem ninguém vai impedir que a vontade de Deus aconteça na sua vida. Agora, se você disser que Deus falou com você, mas na verdade Ele não falou, você que gostaria que Ele tivesse falado, você pode lutar com todas as suas forças, gastar tudo que você tem, treinar um exército romano, mas só vai acontecer o que Deus permitir que aconteça. Eu conheço várias pessoas que iniciaram seus ministérios através do livro de Romanos. Você conhece? E você tá apenas uma mulher que é linda, fantástica, que é a Grace Joviane, minha amiga. E eu sinto assim muita alegria por ela ter assim, me escolhido para ajudá-la no editorial do seu segundo livro, que vai ser lançado em breve e vai ser um best-seller, onde ela descreve toda a base do seu ministério, da sua transformação, que assim reflete a descoberta do propósito da vida dela, que é ajudar pessoas no Brasil e ao redor do mundo. O versículo escrito por Paulo, que ela chama de Romanos no 12, 2, tocou e transformou o coração da Grace, que está ajudando a transformar a vida de muitas outras pessoas, né? E é engraçado, ela fala sempre Romanos no 12. E você? Está preparado para conhecer mais sobre essa carta aos Romanos? Então pega caneta e papel para anotar as informações que eu vou te dar, dos estudos e pesquisas que eu fiz. Nessa semana eu fiz nessa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. E eu tenho certeza que vou trazer muitas novidades para você. Bora? Sim, bora. Eu vou fazer... Vou dizer para você um segredo que eu descobri através de uma dúvida que eu já tinha há muito tempo.
A Igreja Católica Romana diz que Pedro foi o primeiro fundador da Igreja de Roma, na época do Império Romano, no ano 45 a 67 depois de Cristo, certo? Eu descobri, lendo atentamente Romanos, que isso não é verdade. E talvez Pedro nunca tenha ido para Roma. E eu pesquisei mais e descobri que não existe nenhuma prova bíblica e nenhuma prova histórica disso. O livro de Romanos, ele assim, nos dá uma pista assim, sem precedentes. Sabe por quê? Eu vou te contar. Se você é católico, católica, por favor, não fica triste comigo, tá? Saiba que 80% da minha grande família, por parte de pai e de mãe, são católicos. E eu tenho muitos amigos, amados católicos, padre, querido, amado, irmão, mas a gente precisa buscar a verdade. Lê na sua Bíblia no capítulo 1, porque Paulo se apresenta, como ele faz sempre nas suas cartas, né? E ele, assim, se direciona a todos os amados, os santos de Deus. E nessa carta ele se direciona aos amados de Roma. E ele está dizendo, né, que ele está há muito tempo querendo vê-los, mas que havia sido até então impedido. Mas que ele quer ir para Roma, que ele deseja vê-los para repartir alguns dons espirituais e anunciar o evangelho para eles, que é o poder da salvação. Tanto no início da carta, na apresentação dele, quanto no final, no último capítulo, que é o capítulo 16, onde ele assim cita vários nomes dos membros da Igreja de Roma. Se você ler as outras cartas paulinas, você vai ver que essa lista é assim a mais longa de todas, com todos os nomes das pessoas que ele já escreveu. E não consta o nome do apóstolo Pedro. Os historiadores dizem que Paulo escreveu assim, provavelmente essa carta lá de Corintos, no final do ano 57, início de 58. Justamente dentro do período que o catolicismo romano diz que Pedro estava lá em Roma. Pare e reflita um minutinho comigo. Se o apóstolo Pedro fosse realmente o fundador da Igreja de Roma, bispo, depois do primeiro papa, o que você acha que ele ia se sentir se a igreja dele recebesse essa carta do apóstolo Paulo, que nem tinha andado com Jesus como ele andou? Eu acredito que no mínimo Pedro ia pensar, pô, esse cara tá se achando, né? É muita cara de pau querendo se meter no meu território, na minha igreja, para ensinar ao meu povo, as minhas ovelhas que Deus me confiou. Reflita comigo, você não se sentiria assim? No mínimo, seria assim uma tremenda gafe de Paulo, né? Ou assim uma baita de uma indelicadeza. Pedro, com seu jeito colérico, que foi assim capaz de cortar com uma espada a orelha de Malco, que era assim servo do sumo sacerdote lá de Jerusalém. No mínimo, ele ia mandar-se um pombo-correio para perguntar para Paulo, você acha que aqui é a casa de ninguém, que você vai chegando, vai entrando, sem ao menos me cumprimentar e dizendo o que você quer com as minhas ovelhas que eu estou pastoreando? O que é isso, meu irmão? Então, isso significa que Paulo não foi deselegante, porque Pedro não foi o fundador de Roma, não foi o bispo e provavelmente nem foi o papa. O que pode ter acontecido é assim que na época de Pentecostes, lá em Jerusalém, está escrito lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu e mais de 3.000 almas foram convertidas e batizadas, assim, de todas as partes do mundo. Provavelmente tinham judeus lá que moravam em Roma e que foram convertidos. E aí, quando eles retornaram para Roma, eles fundaram a igreja, começaram essa igreja. Você concorda ou não concorda? Escreve aqui embaixo, por favor, nos comentários, para eu saber a sua opinião a respeito disso. E aí, depois dessa carta, foi que assim que Paulo finalmente foi para Roma, entendeu? Mas chegou lá algemado. A Basílica de São Pedro
ela assim, foi assim construída num local onde dizem, sem comprovação, que o apóstolo Pedro foi sepultado. Eu estive lá. Já a Basílica de São Paulo, que ficava assim fora dos muros da cidade, ela se marca o local tradicional do sepultamento de Paulo. Inclusive foi encontrada uma placa datada do período de Constantino, né, com a inscrição Constantino foi imperador, né, que depois mudou de Roma para Constantinopla, onde hoje é Istambul, né? E tinha uma inscrição, uma placa dizendo Paulo, apóstolo, mártir. Eu tive assim, o prazer de conhecer essas duas igrejas quando eu fui para a Itália. E aqui no Brasil, a maior cidade em número de habitantes tem o nome do apóstolo Paulo, que é São Paulo. Que também é assim, a quarta maior cidade do mundo, né? Abaixo somente de 3, né, cidades do mundo. O que você acha? Vamos então encarar o livro de Romanos. E quem já me acompanha sabe que eu sempre divido o livro em alguns temas para facilitar assim, o entendimento do estudo, para quando você assim, for ler, for lembrando e for acompanhando, né? Então eu decidi separar em 3 temas. Vamos lá. O primeiro tema é sobre a fidelidade de Deus. É assim, um tema central. Tá um frio, né? É assim, uma aliança que Deus faz desde a época de Abraão, baseada na fé, a salvação baseada na fé. Tantos judeus e tantos gentios encontram justiça através da fé em Jesus. E os estudiosos dizem que é assim o tema principal de Romanos, que diz respeito à salvação. E Deus foi fiel desde que chegou para Abraão e disse que todas as famílias da terra seriam benditas. Você lembra disso, né? Lá em Gênesis, né? Segundo, justiça. Paulo fala que nem os judeus e nem os gentios têm méritos especiais, porque todos nós somos pecadores e todos nós estamos debaixo da ira de Deus e só fomos libertos através de Jesus. Esse é o tema assim, dos 11 primeiros capítulos. Do começo ao fim, isso se dá assim, por meio da confiança em Deus, da crença, da fé, no acreditar, entendeu? O justo viverá pela fé, já foi dito, né? Agora, se você não conhece Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. As características de Deus que manifestam a sua existência, o seu poder eterno, a sua natureza divina, são claramente vistas porque Deus assim o fez. Lembra do Salmo 19, que é lindo, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso, outro dia, e uma noite expressa outra noite. Isso é muito lindo, gente. Portanto, somente o tolo diz no seu coração que Deus não existe, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Anota aí, tá? Terceiro tema, reconciliação. Paulo fala sobre a reconciliação, assim, pela sensibilidade com as outras culturas, racial, e dá conselho para acabar com os conflitos tanto internos quanto os externos. Observe que ora Paulo fala com o judeu, porque existiam muitos lá em Roma, né? E ora ele fala com os gentios. Você vai percebendo isso, né? E você vai percebendo que os gentios são todos os diversos povos que moravam ali em Roma, né? Mas que não eram judeus. Porque o judeu de verdade não é apenas aquele judeu, assim, do exterior, entendeu? Ou seja, a circuncisão que diferencia o judeu não é apenas exterior e física, mas aquele que é circuncidado interiormente através do coração. Ou seja, é algo assim espiritual e não literal, entendeu? Eu vou compartilhar com você assim
o que mais me chamou a atenção e que eu assim pontuei em cada um dos 16 capítulos de Romanos. E depois que você assim ouvir tudo, me diga assim o que mais lhe chamou a atenção. E ao final, leia o livro de Romanos na sua Bíblia. Assim, aproveitando todas as informações que eu vou trazer para você através do meu estudo, da minha pesquisa, combinado? Olha, o Evangelho tem assim um poder dinâmico, porque assim o poder de Deus para a salvação que vem através da pessoa de Jesus. E nós seguimos Ele, de fé em fé, né? Então vamos lá, vamos lá. Bom, no capítulo 1, Paulo fala assim diretamente, sem nenhum rodeio, sobre a idolatria e sobre a depravação. Sabe por quê? Eu vou te contar, tá? Presta atenção. Naquela época, Roma era assim a capital do império que dominava o mundo, né? Hoje Roma é só a capital da Itália. E Roma era conhecida como a cidade eterna e ao mesmo tempo era conhecida como o esgoto do mundo. Isso por ser tremendamente uma cidade imoral, pervertida, ao ponto dos historiadores afirmarem que todos os imperadores foram homossexuais. Pois é. E somente Cláudio, não era, com exceção dele. Ele era o único homem de verdade. Mas, em compensação, a esposa dele era uma meretriz, uma proxa. Tudo. Entendeu? Leia com muita atenção o que Paulo fala sobre a ira de Deus contra a impiedade, a perversão dos homens. E por isso Deus assim os entregou à imundícia para desonrar os seus corpos, porque eles mudaram a verdade de Deus. E Deus os entregou às paixões infames que mudaram o modo da criação. E eles assim tiveram assim relações íntimas contrárias à natureza criada por Deus. E Paulo fala muito claramente a respeito disso, entendeu? Leia na Bíblia. E no primeiro século depois de Cristo, Roma tinha assim 1 milhão de habitantes. E a cidade tinha assim vários templos com várias religiões, entendeu? E o imperador César Augusto, com o tenente dele que era Vespasiano, eles comandaram várias construções na cidade, inclusive o Partenon, que é o Panteão, que era assim um templo dedicado a todos os deuses gregos e romanos. Foram assim várias as construções, o Arco do Triunfo, o Fórum e diversas obras. O imperador ele se gabava dizendo que ele havia encontrado uma Roma de pedra e a transformou numa Roma de mármore, apesar dos moradores viverem na miséria, tá? Pois é. E aí, o livro de Romanos, ele fala do método de Deus em transformar homens culpados em homens bons. E a justiça de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Lá no capítulo 2, Paulo fala assim que Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala muito sobre isso em outras cartas também, né? Ele como judeu, fariseu, conhecedor da palavra, que cresceu assim aos pés, né, do pensamento rabínico de Gamaliel e que criticava muitos os judeus que atrapalhavam ele, que eram os hereges, atrapalhando ele de ser o apóstolo dos gentios, né? Eu já falei isso em várias outras cartas paulinas, né? Como ele foi perseguido, né, desses judeus hereges que só atrapalhavam ele levar o evangelho de Cristo. E aí ele diz que não se importa ser circuncisado ou não, né? O que importa é nascer de novo, juntamente com os gentios, que os gentios abandonaram a sua idolatria e nasceram de novo para Jesus. Essa é a verdadeira circuncisão, né, que ele fala. Já no capítulo 3, Paulo assim responde a várias objeções, tipo assim, então
Se somos iguais, qual é a vantagem de ser judeu e circuncidado? Qual é essa vantagem? E aí Paulo responde: muitas vantagens em todos os sentidos. E aí ele explica que, em primeiro lugar, aos judeus é que foram confiadas a própria palavra de Deus. E essa Bíblia que a gente tem em nossas mãos foi escrita tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento pelo povo de Deus, né? Agora, a veracidade da palavra de Deus não depende de quem acredita nela ou não, porque a verdade se mantém por si mesma. E aí, Paulo, depois, ele pergunta: estamos em posição de vantagem? E aí ele mesmo explica: não, de maneira nenhuma, porque todas as pessoas, sejam judeus ou gentios, indiferentemente são controlados pelo pecado. E nenhuma pessoa viva será considerada justa. E somente através da justiça de Deus, que deu Jesus para nos redimir, é que nós fomos salvos. Uau! Gente, essa carta é assim de uma profundidade divina, você precisa ler. Eu tive assim um entendimento que eu acredito que veio assim direto do trono de Deus sobre essa explanação de Paulo nesse capítulo 3, a respeito da lei, a respeito da graça. E eu prometo fazer um outro vídeo para explicar, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito extenso. Me aguarda, tá? Fica ligado, porque eu prometo falar sobre esse assunto, porque é como se ampliasse a minha visão, entendeu? Sobre esse assunto. Bom, vamos lá para o capítulo 4. É aqui que Paulo lembra aos judeus de Roma, assim, tipo assim: que diremos que o nosso pai Abraão, nosso pai antepassado, obteve por esforço próprio? Aqui ele fala sobre a observância legalista, as obras sem fé. Ele mostra que Abraão é pai tanto de judeus como de gentios, porque Deus designou a ele ser pai de muitas nações. E Abraão confiou tanto em Deus como aquele que dá vida aos mortos. Ele tinha tanta fé, a fé foi imputada a ele, né? Que ele estava disposto a matar o seu próprio filho da promessa, porque achava que Deus ia ressuscitá-lo, né? É incrível, gente, como a própria Bíblia se explica, né? Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, a gente vai juntando, montando quebra-cabeças da vida humana. É uma carta de amor, gente, é incrível. Bom, vamos lá. No capítulo 5, Paulo fala sobre a justificação com a fé e a paz com Deus através da reconciliação que nós recebemos através de Jesus. Ou seja, se pela ofensa de um e por intermédio de um só, ele está falando de Adão, né? Reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e a justiça reinarão em vida através de um só, que é Jesus Cristo. Leia na sua Bíblia o versículo 17 do capítulo 5. Isso significa dizer que, assim, por onde o pecado foi multiplicado, a graça superabundou. Ou seja, foi muito mais. Você está entendendo? Eu não sei se você percebeu, mas eu vou desenhar o que Paulo está mostrando. É tipo assim, o perdão de Deus é assim, a remoção da nossa injustiça. É como se você se despisse, entendeu? Da roupa do pecado e jogasse fora. Queima, abandona essa roupa. E aí, a justificação acontece quando você recebe uma nova roupa de justiça que Deus provê. E ele é tão perfeita que ele é assim o seu número. Você não precisa fazer nenhum ajuste, nenhuma bainha, nenhuma pinça. Você está entendendo? Perfeito. E saiba também que a pessoa que pôs a confiança em Cristo ontem, yesterday, ela está tão justificada, por exemplo, como eu, que troquei de roupa em 2008. Você está entendendo? Nunca nos tornamos mais justificados do que no momento que nós recebemos Jesus. Sabe por quê? Porque a justificação, ela já foi feita lá em Jerusalém, no Monte Gólgota,
na cruz do Calvário. E já é. O inimigo perdeu. Jesus venceu a morte. Ressuscitou. É muito lindo, né? É demais. Meu Deus. Vamos lá. Próximo capítulo é o 6. Lá, Paulo explica o que significa ser livre do pecado pela graça. Porque Jesus venceu a morte, né? E a morte não tem autoridade sobre ele e nem sobre nós. Porque se nós estamos unidos com Jesus, nós não vamos sofrer isso. Paulo diz aqui que nós estamos assim sujeitos à graça. Porque a gente trocou o nosso fardo, que era pesado, com assim o jugo de Jesus, que é suave e leve. Que troca boa, né? No capítulo 7, Paulo explora o significado de morrer com o Messias e o conceito da escravidão humana com o pecado. Ele faz assim uma analogia do casamento do homem com a mulher. Gente, Paulo é realmente um homem muito culto, muito inteligente, muito sábio. Por isso que Deus escolheu ele para escrever a história do Evangelho e suas consequências, para que tanto judeus quanto gentios pudessem compreender com um exemplo daquele momento que eles estavam vivendo naquela época. Por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia e não apenas ler, sabe? Você tem acompanhado o que eu tenho trazido para você através das minhas pesquisas? Isso assim é um tesouro inestimável que eu estou assim ofertando em sua vida. Sabe por quê? Porque eu também venho recebendo de graça do Senhor. Sabe assim, aquilo que a gente ama tanto, que a gente dá. E quanto mais dá, a gente recebe. Mas Deus enche o meu pote. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa, com alguém que você ama e faça parte dessa onda que é um movimento de dar e receber. Dar e receber mais de Deus. Bom, vamos lá, vamos voltar para o capítulo, né? Senão eu fico viajando aqui. Bom, e aí nesse capítulo 7, eu me lembrei que tem assim uma parte muito interessante que prova, diferentemente do que costumam pensar alguns cristãos, que Paulo, após o encontro que ele teve com Jesus e depois de se converter, que acham que ele deveria ter uma visão assim contrária à lei ao ponto de anulá-la. No entanto, ele escreve no versículo 12 que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Como assim, Paulo? E a graça que veio para ficar no lugar da lei, que era assim do Antigo Testamento? Só que o versículo testifica o respeito e observância dele em relação à lei, apesar da sua conversão e fé em Jesus Cristo de Nazaré até o final da sua vida. Isso é tremendo. Eu já falei que eu vou fazer um outro vídeo, porque essa revelação foi assim incrível. E tem vários tópicos que eu vou pegar, porque eu amei reler Romanos com essa nova ótica. Me aguarda, tá? Bom, uma curiosidade, você está me acompanhando? Me acompanha, tá? Que eu, assim, vi que Paulo falou no capítulo 8, foi sobre todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, que são filhos de Deus. Sabe por quê? Porque receberam o Espírito de adoção. Olha como as coisas são interessantes e como é importante a gente saber como é que esse povo vivia naquela época. Quais eram as regras, os costumes, as leis que regiam naquela época. Para que isso? Para a gente poder entender o significado das palavras que foram assim construídas nestes versículos que hoje nós repetimos. Nada é escrito por acaso. Tudo tem uma relação, gente, com a historicidade da época, com o significado, né? Por exemplo, na época era muito comum a adoção de filhos por gregos e romanos. E as crianças recebiam todo o direito, todo o privilégio, sem nenhuma diferença do filho legítimo. Inclusive direito à herança. Por isso que
Paulo explica dessa maneira? Porque seria assim de fácil entendimento para os romanos, gentios, judeus daquela época, a adoção que Deus faz de todos os homens sem exceção. Entendeu? É incrível, gente. Esse capítulo 8, assim, coroa metade do capítulo 8 de Romanos. E são tantos os versículos que nós falamos que eu fico assim arrepiada de ler novamente, né? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. As coisas não podem ser comparadas, sabe? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe por quê? Porque aquele que predestinou também o chamou. E aquele que chamou também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Você tem noção do que é tudo isso? Para que tudo isso? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Uau! Ninguém. Sabe por quê? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem noção de quantos versículos somente neste capítulo eu acabei de falar para você nesses últimos minutos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem dá mais? Gente, é muito lindo. Olha só, vamos combinar uma coisa? A primeira pessoa que escrever aqui embaixo nos comentários o número de versículos que eu falei agora, só no capítulo 8. Tipo assim, escreva assim, 8, 2 pontinhos, 15. 8, 2 pontinhos, 20. 8, 2 pontinhos, 34. Que se refere ao capítulo 8, versículo tal. E acertar todos eles que eu falei agora, vai ganhar o meu livro que eu vou dar de presente, tá? Quero ver você escrever aqui embaixo. Bom, vamos prestar atenção, vamos voltar, tá? Os próximos capítulos, 9, 10 e 11, contém, assim, a melhor discussão sobre o povo judeu. Nesses 3, Deus promete que todo Israel será salvo e ordena que nós, cristãos, gentios que somos, eu e você, possamos mostrar aos judeus a misericórdia de Deus. E tem mais, tá? Paulo condena toda forma de antissemitismo. E cuidado com a teologia da substituição. É isso aí. Vamos lá para o capítulo 12. Aqui, Paulo fala sobre a vida em Cristo, assim, abandone os padrões do mundo, porque o padrão de Deus é muito melhor e eterno. E o versículo mais famoso e repetido